todos os companheiros e companheiras. Companheiros, nós estamos no último debate dos candidatos a presidente do estado do Ceará, nessas regras do PED, aonde a cabeça das chapas são separadas inexplicavelmente das chapas elas mesmas. Provavelmente para permitir que os padrinhos de cada chapa possam contar o que eles mesmos chamam privadamente de suas garrafinhas e na cabeça, para presidente, sem nenhum princípio, poder fazer todo tipo de aliança, inclusive algumas espúrias. Isso é o PED, não é culpa de vocês, companheiros militantes. Isto é o PED. E este é o último debate. 4 debates. Essa não é a maior plenária que nós fizemos ultimamente no PT. É uma plenária razoável. Mas ela é maior, sozinha, do que todos os debates realizados no interior. O companheiro Zé Maria foi muito benevolente ao estimar que reunimos 500 no debate. Não, companheiro, nós não reunimos mais do que 250 nos debates. Em todos eles, para o PED estadual. Esse é o primeiro ponto de reflexão que deveríamos ter nessa discussão. O primeiro ponto de reflexão. E por quê, companheiros? Porque o mês de junho colocou nas ruas milhões de jovens. Milhões. Não foram milhares, foram milhões. Eu cheguei a ouvir no começo, nos primeiros debates, e isso era um puro delírio, me desculpem, que a juventude foi à rua porque estava muito feliz com o que o PT fez até agora, mas que queria mais. É uma conversa de quem não botou o pé nas manifestações. É puro delírio, ficção, conforto. Não, companheiros. As manifestações de junho, que se prolongaram em julho, com a entrada do movimento operário em jogo, aquelas manifestações desmentiam todas as lendas contadas nas comemorações dos 10 anos de governo de que nós estávamos a um passo do paraíso. Lenda! Lenda na melhor hipótese, porque eu tenho medo que seja delírio. Os jovens colocaram na ordem do dia que o paraíso não estava perto, estava longe. E os jovens fizeram isso, companheiros, levantando as nossas próprias bandeiras. Saúde, educação. Alguém disse, em um debate, que aquilo era manipulação da direita e da Rede Globo. Companheiros, se os milhões que foram às ruas em julho, em junho, e continuaram indo nos meses que se seguiram, for a manipulação da direita, é bom que a gente prepare o lombo. É bom preparar o lombo. Mas, evidentemente, a direita disputou as manifestações. A direita tentou introduzir as suas bandeiras. A direita tentou jogar as manifestações contra o PT. Mas só faltava a direita não fazer isso, não é? Esse não é o problema de junho e de julho. O problema de junho e de julho é que o PT estava ausente. É que não havia PT nas manifestações. E não havia PT, companheiros, porque aqueles milhões de jovens não conhecem a história do PT. E o PT que eles conhecem é o PT do abraço do Lula no Maluf. O PT que eles conhecem é o PT que faz todos os dias acordo com a oligarquia Sarney. É o PT que, contra a torcida do Vasco e a torcida do Flamengo juntas, está no governo Cabral, no Rio de Janeiro. Esse PT, a juventude não pode reconhecer como seu partido. Esse PT, os milhões que foram às ruas, não podem enxergar nele o canal para suas próprias exigências, para suas próprias demandas. Se nós não compreendermos isso do ano de 2013, companheiros, me desculpem, nós não entendemos nada. Absolutamente nada. E se nos conforta pela extraordinária crise de representação da burguesia nesse país, não tem candidato, companheiro Guilherme, à burguesia. Não tem, simplesmente não tem candidato. Se nos conforta, um ano antes da eleição, os números positivos que nós saudamos
da companheira Dilma nas pesquisas, é bom lembrar, companheiros, que os movimentos de julho voltarão às ruas em 2014. É bom não esquecer disso. Vocês se surpreendem, numa boa, vocês se surpreendem que o cara olha assim para o Castelão, um elefante branco, que vai abrir para um grande público 3 ou 4 vezes por ano. Que os jovens olhem para aquilo e olhem para os postos de saúde e olhem para os hospitais lotados e não se revoltem. Vocês acham tranquilo isso? Esses jovens estão loucos? Companheiros, é esse o problema que nós precisamos resolver esse PED. E todo o problema é que esse PED não vai resolver esse problema. Porque, ao mesmo tempo, nós vivemos um ataque ao Partido dos Trabalhadores sem precedentes em 2012 e 2013. Um ataque que teve como instrumento uma das instituições mais podres das instituições podres da nação, que é o Supremo Tribunal Federal, que tentou desconstruir o PT, destruí-lo, colocá-lo na cadeia. E ainda está tentando, e ainda pode conseguir. Houve dezenas de atos em defesa dos nossos companheiros atingidos pelo STF e pela imprensa burguesa. Mas, companheiro Eudes Xavier, nenhum desses atos foi convocado pela direção do PT. Diante do ataque da burguesia, a direção do PT se escondeu embaixo da mesa. E o companheiro Lula ainda veio aqui em março dizer para a imprensa que quem deve, deve pagar. Fez coro com os ataques da burguesia a nós mesmos. Mas não é o problema, não é o Lula. O problema é que essa é a posição da direção do PT. Por que, então? Por que, companheiros, o partido está integrado a essas instituições podres? O partido não consegue se posicionar contra as instituições. Esse é todo o problema. E é isso que está na raiz das políticas destrutivas do PT. Eu poderia fazer um rosário aqui. Vou usar 2 exemplos. O período Lula foi um período muito ruim para a reforma agrária. Poucos assentamentos. Mas o governo Dilma não assentou, companheiro Will, ninguém. Não teve um assentamento para fazer chá. Um país como o Brasil, com um problema agrário não resolvido, dependente do capital internacional, hoje é refém do agronegócio, é refém das empresas que dominam o comércio internacional de grãos. O Brasil virou, de novo, um exportador de bens primários. Essa é a situação do país. O outro exemplo, o companheiro Bruno fez uma intervenção interessante, vou dialogar com ele, e outros falaram do mesmo assunto, que é preciso reatar com o movimento popular. Muito bem. Mas, companheiros, o movimento popular, o movimento sindical, o companheiro Will aqui presente da CUT, estiveram na linha de frente da defesa dos interesses nacionais, ao lado dos petroleiros em greve, para que o Campo de Libra não fosse privatizado. E o governo Dilma impôs a privatização da exploração do Campo de Libra. Como é que nós vamos, companheiros, reatar com o movimento popular, se nós estamos em questões-chave como essa, no campo oposto do movimento sindical, no campo contrário do movimento sindical? O problema é, portanto, em primeiro lugar, de política. Greve da UES, eu sou de lá, vários companheiros estão ali em cima, são meus alunos da UES, companheiros da UES, estamos em luta. E aí eu volto a colocar o problema para encerrar minha intervenção. Companheiro Bruno, companheiro de Assis, companheiro Guilherme, não há como reatar com os jovens da UES. É impossível reatar com os jovens da UES enquanto tivermos aplicando no seio do governo Cid Gomes a política de destruição da UES, companheiros. É impossível reatar. É impossível reatar. Reatar significa se colocar com os 2 pés no campo dos estudantes, dos professores e dos funcionários. Companheiros, a nossa chapa se coloca para ajudar a dirigir esse partido, porque considera que a atual direção não tem mais condições de fazê-lo, nem aqui, nem a nível nacional. É preciso mudar, realmente renovar essa direção. O que passa primeiro, companheiros, primeiro, por estabelecer uma política de alianças que esteja determinada pela necessidade, como alguém já disse antes de mim, de avançar. E a política de alianças com o PMDB, que aqui tem uma expressão local, é a política de alianças com o Eunício e com o Cid.
não pode ser uma aliança para avançar, porque eles são contra a Constituinte que a Dilma propôs, porque eles são contra a demarcação das terras indígenas, porque eles são a favor do PL das privatizações e porque eles são contra qualquer reforma política no país. Portanto, companheiros, é necessário renovar? Com Sarney, com Cid, não há renovação.